Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. O nosso carinhoso bom dia a todos que aqui estamos nessa comunhão com a espiritualidade. O nosso agradecimento a esta casa, na pessoa da Márcia, e reforçando o pedido que daqui a pouco ela vai para a estrada, na Seara Espírita, então, que seja coroada de luz essa tarefa, para que a doutrina espírita siga adiante como bandeirante de luz, acolhendo, amparando e fortalecendo todos que seguem adiante e principalmente aqueles que por algum motivo se encontram paralisados na própria estrada. Agradecemos a acolhida da casa, sentindo esta vibração espiritual maravilhosa que nos envolve, essa música, nessa voz suave, que vai nos convidando quando nos aproximamos para buscá-la. Então, tudo conjuga hoje uma manhã que pode não estar tão de sol lá fora, mas com certeza está contando com o sol nas almas de cada um. Nós fomos convidadas a falar sobre o tema muito importante que é floresça onde está plantado. E essa é talvez a maior de todas as dificuldades que temos. Porque as observações que fazemos dão conta de que nada ao nosso redor parece colaborar para que sejamos bem-sucedidos nessa visão estreita que ainda mantemos, apesar dos aprendizados, das experiências reencarnatórias, de que somos os atores principais da peça chamada reencarnação e que tudo o que acontece ao redor são personagens ou acontecimentos coadjuvantes e que necessariamente precisam focar em nós, ampliando, ou melhor dizendo, cuidando para que não existam obstáculos, não existam intercorrências, o que seria para nós ainda espíritos imperfeitos, numa terra, num planeta de expiação e provas, uma estagnação espiritual. Porque nós olhamos e já conseguimos discernir que se não houver um motivo a exigir de nós atitudes, ações dignificantes, trabalho constante, a tendência maior é a da ociosidade. Nós ficamos sempre no aguardo de que alguém interfira, mas não na condição de nos oferecer reforços, ânimo novo, mas de remoção dos obstáculos. E aí nós trouxemos, para ilustrar a fala de hoje, uma historinha que diz de um homem que morava no interior da Pérsia, hoje o Irã, esse país que tem estado constantemente mergulhado em disputas, em guerras, em ações violentas. Ao contrário, a Pérsia era um país acolhedor, que seguia Maomé e que afirmava que para um homem ser feliz, ele precisaria cultivar 3 fatores principais.
então ter uma mulher que o amasse, que o respeitasse, que o apoiasse, ter filhos e plantar árvores. Nessa condição prodigiosa, nós vamos encontrar Ali Hafid. Ele era dono de uma imensa propriedade, uma propriedade que tinha uma preciosidade ímpar, porque numa de suas fronteiras, dos seus limites, encontrava-se uma montanha frondosa, em cujas encostas descia um regato de águas cristalinas, que atravessava de ponta a ponta as terras de Ali Hafid, permitindo inclusive que ele cultivasse árvores de fruta que eram consideradas uma dádiva dos céus. Além do que, ele podia ter cabras que davam o leite, que faziam o queijo, que traziam rentabilidade para o sustento econômico da família, pela abundância da água. Então, Ali Hafid era um homem amoroso, ele estimava muito a sua família, era temente, porque quando nós não temos a fé raciocinada, o que nos conduz na fé cega é exatamente temer os resultados daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. A doutrina espírita já nos avalia e positiva a responsabilidade, nos dizendo que, embora possamos fazer todas as coisas, isso não nos convém, porque nós vamos colher exatamente os frutos que semeamos. Então, Ali Hafid era um pai veloso, era um marido respeitador, era um trabalhador diário da sua seara. Ele podava as árvores, colhia os frutos, enfim, era uma criatura muito produtiva, até que um dia passou por lá um eremita, um viandante, que dizia à cultura popular, porque ele não tinha paragem, que era um homem sábio. E que você, caso ele batesse a porta da sua casa, você seria um afortunado e deveria dar-lhe guarida, porque em troca receberia a sabedoria desse homem. É quase como dizermos: olha, se você for ao centro, ouvir o Evangelho e tomar passe, você vai sair de lá com a sabedoria do Emmanuel, do André Luiz. Então tudo vai ficar diferente. E como se apresentam as coisas fáceis e nós ainda gostamos dessa facilidade, então a gente vem sem muito cunho de responsabilidade para o crescimento espiritual. E Ali Hafid abrigou aquele homem, para ele um desconhecido. Abrigou pela biografia que todos falavam dele. Mas qual é a surpresa? Que ao fim do jantar, eles se puseram a entabular uma conversa na sala de estar. Tinha uma lareira que crepitava, porque à noite as temperaturas naquela região declinavam. E a certa altura da conversa, com uma aparência de quem estava refletindo profundamente, tal qual um sábio, aquele ermitão, aquele eremita disse: Ali Hafid, tens certeza de que és um homem feliz? Ah, sim, Senhor. Eu sigo fielmente os preceitos de Maomé. Mas tu conheces diamantes? Não, Senhor. Tu sabes o que são diamantes? Não, Senhor. Então nunca vistes, nunca tivestes em tuas mãos um diamante? Não, Senhor.
Então desculpa-me, tu não podes ser feliz. Porque o diamante é uma pedra de valor incalculável. Maomé, ele vai te atender nas condições espirituais, mas tu precisas garantir as condições materiais da tua família. Precisas garantir que tenhas em mãos uma fortuna suficiente para dominar qualquer adversidade. Ele ficou espantado e o homem continuou. Tens certeza que se passares por um obstáculo grave, que coloque em risco toda a tua propriedade e o bem-estar da tua família, se estiveres dependente de uma grande quantidade de numerário, que Maomé vai te materializar dinheiro? E ele parou. Então, a partir daquele momento, aquele homem feliz, que considerava que tinha tudo que precisava e mais do que merecia, simplesmente mergulhou numa profunda infelicidade, inquietude, acusando-se de que não era para o mundo previdente o suficiente para garantir o futuro das criaturas que ele amava. E aquela sabedoria popular tão cultivada mexeu tanto com o seu mundo íntimo que ao final de 2 ou 3 meses ele decidiu vender a propriedade. Aplicou boa parte do dinheiro para resguardar a segurança da esposa e dos filhos, e uma menor parte levou consigo para as providências necessárias à sobrevivência de cada dia. E informado de que os diamantes costumavam aparecer nas cabeceiras dos grandes rios, ele subiu aquele território que nós, quando crianças, estudamos na escola, Mesopotâmia, que quer dizer entre rios, entre o rio Tigre, o Eufrates, foi subindo aqueles grandes rios na esperança de encontrar diamantes o mais rápido possível, para então trazer essa segurança material para completar a felicidade da família. Qual não foi, no entanto, a sua desilusão, que nessa busca, sem se dar conta, 10 anos se passaram. E ele nunca conseguira encontrar um único diamante. E foi morrer pobre, extremamente doente, descontente, por que não dizer muito deprimido, talvez revoltado, porque considerava que, como um discípulo fiel de Maomé, Maomé deveria ter lhe dado toda a assistência nessa busca, sem nunca mais ter retornado ao seu lar. Por sua vez, o homem que adquirira dele tal propriedade e que caminhava muito bem, seguindo a mesma rota, a mesma linha de Ali Hafid, recebe a visita do tal andante. E tudo prossegue o mesmo caminho de quando ele encontrou Ali Hafid. Só que, no final do dia, após o jantar, na conversa aos pés da lareira, quando esse homem se prepara ardilosamente para gerar aquela pergunta, ele tem o seu olhar atraído para o alto da lareira, onde encontrava-se uma pedra rude ainda, enorme, mas que exibia em pontos específicos uma cintilância incomparável. E aquele ermitão ergue-se, compenetrado, toma a pedra, analisa detidamente, e ele, agora surpreendido, volta-se para o seu anfitrião e diz: onde encontrastes essa pedra? Sabes o que representa essa pedra? Sabes como se chama essa pedra? Sabes quanto vale essa pedra?
uma sequência de perguntas, e o homem atônito disse: não, Senhor, eu sei que essa pedra é muito bonita e eu já coleciono algumas por todos os ambientes da casa, não porque acredite que ela tenha funções específicas, mas simplesmente porque ela é atraente e linda. E o homem diz: meu amigo, isto é um diamante, e um diamante de um tamanho como eu nunca vi. Tu tens somente nesta pedra uma condição econômica muito vantajosa, que vai te permitir não ter nenhum tipo de preocupação pelo resto da vida. Isso é a pior coisa que se pode dizer para o ser humano, que ele não vai ter preocupação para o resto da vida, porque aí ele se despreocupa até de si mesmo. Ele se larga, por assim dizer, e aí gera-se aquela frase que eu considero terrível, quando você pergunta a uma pessoa: como vai você? Como é que está a vida? Aí ele diz: mais ou menos, vamos empurrando com a barriga. Né? Como se não fosse uma criatura espiritual, munida de experiências e valores, a maior parte deles desconhecidos, nessa trajetória chamada reencarnação, pontilhada de oportunidades exatamente para que ele processe o autodescobrimento, para que ele descubra o valor que tem o seu conglomerado espiritual. E aquele homem, surpreso diante da revelação, disse: o senhor tem certeza do que me diz? Absoluta. Eu sou um grande conhecedor de diamantes. Veja só, o homem que era considerado um sábio, desapegado, na realidade ele caminhava disfarçadamente procurando diamantes gratuitos que pudessem lhe ser oferecidos em troca da sua sabedoria por pessoas que, enquanto ele caminhava, perambulava e se hospedava, trabalhassem. E qual não foi a surpresa desse velho quando ele repete a pergunta: mas me diga, onde você encontrou este e os outros diamantes? E a simplicidade do homem do interior faz com que ele responda: mas o regato dos fundos da minha casa, aquele que cai da montanha, onde bebem as minhas cabras, está forrado dessas pedras. Está forrado dessas pedras. As minhas crianças todos os dias brincam com essas pedras. Tem sacos com essas pedras para brincar. E aquele viandante ficou paralisado, estupefato diante da revelação. E óbvio que ele foi o instrumento que revelou ao mundo que aquela propriedade tranquila, verdejante, quem não queria ter um lugar desses para morar? Com riacho, à beira de uma montanha, se transformasse numa das maiores minas de diamantes que a Terra já conheceu, a mina de Golconda, de onde foi retirado até hoje o maior diamante do mundo, que é um diamante que foi incrustado na coroa da última imperatriz da Pérsia, assim como todos os diamantes que ornamentam as joias da coroa britânica, um mais valioso do que o outro. Isto quer dizer que, à custa de ter muitos diamantes, com certeza aquela família serena, aquele homem tranquilo, perdeu a paz. Porque as suas terras foram invadidas, ele pode ter comprado propriedades riquíssimas, mas nenhuma era tão aprazível, tão bela quanto aquela em que primeiramente ele residia. E nós acabamos nos perguntando se não somos um tanto quanto como Ali Hafid. Porque prestem atenção à nossa vida diária. Nós estamos sempre nos queixando das condições em que nos encontramos. Parece que nada
conjuga para colaborar conosco. Às vezes somos espíritas, compreendemos, entre aspas, a doutrina, nos oferecemos para o trabalho, como aqui nesta casa, esse campo de atividade social maravilhoso. Nós vimos todos os dias, mas como ali Rafide, não estamos tão seguros assim de que tudo aquilo em que cremos realmente seja o mais importante para fazer a travessia. E quando qualquer coisa interrompe a velocidade ou a rota dos nossos passos, nós temos uma habilidade para procurar culpados que não sejamos nós mesmos, para procurar desculpas que justifiquem a nossa falta de esforço, que justifiquem, o Espírito é fantástico, que justifiquem aquela adversidade, porque até entendermos a profundidade da doutrina, enquanto viajamos pela superfície da doutrina, cria-se assim uma ideia de que a partir do momento que eu me matriculo nas fileiras das tarefas espíritas, eu tenho que ter todo o meu trajeto amenizado pela ação dos espíritos superiores. Quando nós entoamos uma canção que nos envolve, como essa de Bezerra de Menezes, é um momento ímpar, eu considero como um verdadeiro diamante para a alma, nós refletirmos sobre a caminhada que esse espírito desenvolveu aqui na Terra. Quem conhece só um pouquinho da história dele, sabe que não foi fácil. Que ele atravessou momentos de dificuldades terríveis, que não hesitava em se desvencilhar de qualquer valor, nem que fosse o último valor amoedado, para dar aos pobres, para amenizar o sofrimento de qualquer criatura, mesmo que isso lhe causasse mais sofrimento. De tal forma que quando desencarnou, ele contava com a caridade dos amigos fiéis, porque atravessava um momento de talvez a maior dificuldade, que afetava as coisas básicas da existência dentro do seu lar. Então, ser um Bezerra de Menezes não é nascer um Bezerra de Menezes. É conquistar com muito sacrifício, né, com muita renúncia, a condição de se transformar num espírito como Bezerra de Menezes. Então, particularmente comigo, quando eu escuto uma música dessas, eu reflito sobre a trajetória dele e analiso as dificuldades, poucas que eu sei que ele atravessou, e as que eu atravesso e digo, meu Deus, mas eu sou tão privilegiada. Eu não tenho dificuldades. E talvez se eu tivesse uma como Bezerra de Menezes, eu desistiria agora. E aí nós acabamos contabilizando que a nossa fé ainda é pequena, tão pequena, que nem consegue se assemelhar a um grão de mostarda, como dizia Jesus. Não é? Que ele dizia, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte, passa daqui para acolá, e ele o fará. O grão de mostarda, gente, ele é minúsculo, é talvez um dos menores grãos do mundo. Olha o tamanho da fé que Jesus nos pede e que nós custamos a adquirir. Nós temos muita dificuldade, rapidinho, quando as coisas apertam, a gente já está até repassando as nossas dificuldades, tornando Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz e todos os guias espirituais secretários imediatos da nossa causa, que tenham eficiência suficiente para removê-la. E com isso, o que é que acontece? Nós deixamos de florescer onde estamos semeados. O que quer dizer isso? Quer dizer
que as sementes que foram liberadas para vir conosco, para serem cuidadas, para vencerem, porque qualquer semente, para que ela brote, ela tem que vencer a adversidade da terra que a cobriu. Ela busca a luz, não busca? A gente tem o cuidado de colocar a semente numa profundidade suficiente para que ela não seja comida pelos pássaros, por exemplo. E não se recorda, não pensa naquele momento que aquela pequena sementinha, que aparentemente não é nada, como nós, ela vai ficar lá sozinha, com um peso de terra sobre ela. E se nos perguntarem quais são as necessidades dessa semente para que ela possa nascer, possa se transformar numa planta, e nós vamos dizer, bom, primeiro de tudo ela vai fazer um esforço para rasgar aquele casulo, fincar raízes, como se a gente pusesse os pés num lugar firme para poder se erguer. E aí ela vai fazer todo o esforço para se erguer, porque ela precisa do sol, porque o sol é vida para ela. Quando ela sair da terra, ela vai exercitar a capacidade da fotossíntese, né? Não para beneficiar a si mesma, mas ela vai colaborar com a eficiência do ar da natureza para sustentar todos os seres humanos. Porque a fotossíntese da planta tenra, pequenina, é vital para todos nós, né? E quando se fala da nossa vida? Quando se diz assim, olha, tu és uma semente. Então, tu estás plantada num pedaço de terra que foi muito analisado por Jesus. Está com todos os nutrientes necessários para que você se transforme numa planta frondosa que dê flores e dê frutos. Primeira coisa que a gente fala, essa terra não é boa. Não é boa o suficiente para mim. E como é que a gente diz isso? Eu sou espírita. Deus sabe como eu me esforço, mas tenha piedade. Os espíritos me plantaram numa família que ninguém merece. Eu até creio que no dia que eu fui trazido para a reencarnação, o meu anjo de guarda estava de férias. E quem ocupava o seu lugar era um estagiário. E o estagiário, na realidade, a maior parte deles quer cumprir tempo. Não está lá para aprender realmente. Então ele às vezes faz de qualquer jeito. E a gente acha que os espíritos fizeram de qualquer jeito, para deixar a gente em qualquer lugar. E antes de voltarem para o mundo espiritual, disseram, agora tu te vira. E aí a gente começa a desculpa. Você tem noção do que é nascer na casa que eu nasci? Ter a família que eu tenho? Isso daí já é quase um naufrágio da reencarnação. Aí vem para a casa espírita, né? Tem tantas pessoas que vagueiam, que nem o fantasminha camarada, pelas casas espíritas. E todas elas são insuficientes para merecer uma figura como aquela. Não, porque aquela casa é fraca para aguentar a minha mediunidade. A minha mediunidade é... Não, porque lá no departamento que me puseram, tem uma pessoa muito legal, mas as outras 30, olha, ninguém merece. E não floresce. Não floresce. Em nenhum momento ela para e diz assim, opa, tem 30 problemas aqui que estão diretamente ligados comigo, então cada um representa um convite de Jesus da espiritualidade, porque eu tenho 30 qualidades para desabrochar, mas como eu estou semeada nesta terra, eu tenho que fazer o quê? Fincar raízes. O que é fincar raízes? É compreender e se entregar à tarefa. Quando nós falamos pintor, nós estamos falando de um profissional. Então ele
faz o serviço para ganhar dinheiro. Quando nós falamos de escultor, de administrador, é sempre assim. Mas quando nós olhamos os aventais aqui, nós vemos voluntários. O salário do voluntário é a entrega. Ele não faz por profissão, ele faz por amor. E quando nós nos conscientizamos que quem precisa desse amor somos nós, e que ainda somos uma semente sem as raízes tão fecundas e firmes como necessitamos, a gente também compreende que tem que se entregar ao trabalho, à oportunidade que nos está sendo oferecida para fincar essas raízes no solo da espiritualidade. Porque as raízes fincadas no solo do mundo, todos nós já estamos, a partir do momento que nós reencarnamos. E essas raízes do solo do mundo, elas têm estado bem firmes, muito firmes, tão firmes que está morrendo um monte de gente e desencarnando poucos. Porque desencarnar é se desvestir da carne, é se libertar das coisas materiais. E essas raízes estão sendo muito difíceis de serem desprendidas. Por quê? Porque nós estamos investindo na raiz errada. A gente tinha que estar investindo na raiz espiritual e ter uma observância de que a raiz material fosse firme só o suficiente, pelo tempo determinado, e logo no instante em que despontássemos para o sol, na grande fotossíntese da alma, que é o balanço e a aquisição de novas qualidades com uma visão espiritual. Então eu saio da reencarnação, eu tenho a minha visão como um todo e olho para mim e vejo que, embora eu tenha raízes suficientes para manter a materialidade, quando essas raízes se soltarem, não precisarem ser arrancadas, as raízes que no transcorrer dessa vida eu finquei no solo espiritual são altamente seguras, a ponto de que eu não me sinta algo solto, sem utilidade, sem pouso, sem saber onde estou. Então, a vida, como a Lirafide, ela vem permeada de tudo que a gente precisa efetivamente para vencer a prova desta reencarnação. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos querendo ser experts no campo do outro. Então eu estou trabalhando num lugar, mas de olho no lugar do outro. Aí eu quero aquela promoção, eu quero aquele lugar, mas talvez eu não esteja preparado para aquela responsabilidade. Então eu só estou visando os benefícios, os lucros, mas não estou observando o tamanho do serviço a que eu estou sendo convocado. E não consigo avaliar entre a sombra e a luz que existe dentro de mim, se aquele convite pertence à raiz da terra, à raiz material, ou à raiz espiritual. Então, quando ele está apenas fixo na raiz material, porque foi algo que eu adquiri sob a influência do meio material, e porque eu não tenho hábito de me apegar às leituras, então se eu pegasse apenas a pergunta 919A do Livro dos Espíritos, que nos fala de Santo Agostinho, da maneira sábia como ele se autoanalisava todos os dias, questionando os valores do que havia feito, como havia feito, como houvera se comportado em relação ao outro, o que tudo que ele havia feito naquele dia adquirira valores para a alma e não
para o cenário material em que se encontrava, num grande testemunho do entendimento pleno do amor a Deus e ao próximo como a mim mesmo. Então, enquanto eu não fizer isso, o que é que vai acontecer? Como Ali Hafid, que se tivesse um pouquinho mais de atenção, porque se o regato estava coberto de diamantes, o que vocês entendem com isso? Que ele estava tão acostumado com a paisagem da casa dele que não prestava atenção às pequeninas coisas. Então, que ele olhava as cabras bebendo no regato, mas nunca prestou atenção verdadeiramente ao regato. Então, prestem atenção, como Ali Hafid não fez, as coisas que acontecem na nossa vida. Às vezes a gente olha aquele obstáculo na superficialidade, sem analisar detidamente todos os componentes e diz: nossa, agora eu naufraguei. E não foi por minha culpa não, porque isso aqui foi fulano que semeou, aquilo lá foi o outro que me mandou, nada fui eu que produzi, né? Simplesmente me criaram uma armadilha. E eu deixo de prestar atenção às minúcias que são convites para o meu crescimento espiritual. Então, o que adianta o empenho da espiritualidade, a confiança irrestrita de Jesus em mim, se eu não valorizo, não dou atenção, que é exatamente o que Santo Agostinho nos ensina? Cada dia tem um valor incomparável. Por isso ele não deixava o dia partir sem analisá-lo detidamente. Para que esse ser a gente esquece, se ele tivesse mais um dia, não iria perder tempo em corrigir todas as insuficiências do dia anterior. E a gente não. A gente faz as coisas hoje como se tivesse 300 anos ainda na carne. Isso se a pessoa se der conta que um dia vai desencarnar. E com essas atitudes intempestivas e momentâneas, dia após dia, nós não estamos conseguindo florescer na medida de todos os investimentos ou de todos os nutrientes espirituais com que somos beneficiados a cada instante na nossa existência. Que como o riacho de Ali Hafid, forrado de diamantes no seu leito, passa totalmente despercebido de nós. Eu chego à casa espírita e disse: eu estou aqui, mas eu não penso, nesses bastidores, quantos amigos espirituais se desvelaram para que nada assim mais compungente desafiasse a minha fidelidade à tarefa ou me fosse suficiente para que eu desistisse de vir. Eu sou sempre eu. Eu não consigo compreender que para realizar uma peça há toda uma estrutura muito escondida que o público não vê, mas que se não existisse, e existisse apenas o ator principal, será que aquela peça teria um brilho suficiente para cativar? Então, que nesta manhã de sábado nós refletirmos sobre o que nós vamos semear hoje, nesse solo fértil da nossa alma. Fértil, porque se você se considera, mas eu não me considero uma pessoa com qualidades, não. Eu me considero uma pessoa com muitos defeitos. Eles estão assim à tona. Maravilha, porque cada defeito que Jesus permitiu que estivesse à tona na sua alma, na realidade, é um convite para que você adquira a qualidade que é oposta ao defeito. Então, se você só tem 2 defeitos nesta vida, você veio convidado para ressaltar as qualidades, as virtudes que
destroem, vamos assim dizer, que anulam, é uma palavra mais correta, esses defeitos. Se você tem 30, parabéns, você veio num terreno fértil. Mas só esperamos, do fundo da nossa alma, que haja uma atenção para que nessa terra nós não desperdicemos as oportunidades, não deixemos para trás em busca de valores materiais perecíveis. Não, quem tem uma propriedade tem para sempre quanto? Até quando? Para sempre, até você deixar a terra. Depois, o que é que você vai levar com você? Você está florescendo o suficiente para ter garantido uma bagagem de conquistas, não de posses espirituais? O que é que você está fazendo por você, espírito? Que tipo de raízes você está fincando no mundo espiritual, de onde todos nós procedemos? O que é que estamos realmente fazendo por nós nesta manhã de sábado, em que o grande semeador, saindo a semear, atirou sobre nós as mãos cheias, bênçãos que não temos a capacidade de medir, mas que são mais do que suficientes para que este sábado produza 100 por 1. E que ao final dele, se nos postarmos diante do espelho da própria alma e analisarmos todas as posturas que tomamos, todos os olhares que enviamos, todas as vezes que estendemos os braços, qual foi a finalidade, cada palavra que pronunciamos, como o som dessa pronúncia, nós estaremos aí sim com uma observância amorosa para garantir que pelo menos neste dia nós tenhamos sido capazes de florescer onde fomos plantados. Que ao anoitecer, cada um de vocês, olhando para o íntimo, possa enxergar que daquela terra das dificuldades está brotando uma semente tenra, mas firme, se erguendo da lama da terra, da prisão que a terra lhe oferece, para crescer em direção ao sol, para que nós possamos crescer como árvores frondosas da vida em direção ao sol que chamamos Jesus. Então, que este sábado seja farto dessa colheita de confiança, de otimismo e principalmente de muita paz, de tanta paz quanto a que nós sentimos dentro desta casa, que possa ser levada conosco e distribuída pelas nossas mãos generosas, onde quer que nos encontremos. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. E um dia feliz com Jesus para todos.